Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Aqui quem fala é o professor Basílio, criador da Basílio Educação. Nesse vídeo aqui eu vou falar com você sobre 7 questionamentos de quem é estudante de direito ou está pensando em ingressar na faculdade. Inclusive, sobre fazer o curso de Direito no ano de 2026, eu tenho outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre esse assunto. Vou deixar o card aqui em algum lugar, vai lá e assiste. Os 7 questionamentos que os estudantes mais têm, bem como aqueles que querem ingressar no curso, são os seguintes. O primeiro deles que eu vou falar com você: é preciso decorar todas as leis que estão no Vade-Mecum? Primeiro, Vade-Mecum é aquele documento, aquele calhamaço de leis que o estudante de direito gosta de carregar ali no primeiro período. Você precisa aprender aquilo lá tudo? E a resposta é não. Você não vai aprender todas as leis no curso de Direito. O curso de Direito em si, ele é uma grande introdução a todas as matérias. Você não vai se especializar em uma matéria durante o curso de Direito. Até porque você tem que aprender um panorama geral de todas as matérias que fazem parte da grade curricular. E é até por isso que existem as pós-graduações, os mestrados, os doutorados e os pós-doutorados. Então você não vai decorar todas as leis. Lógico que alguns assuntos de cada área você vai acabar decorando artigos, aprendendo conceitos doutrinários. Mas de fato, para o curso de Direito e para o próprio exercício da advocacia, você não vai decorar todas as leis que estão no Vade-Mecum. Até porque seria praticamente impossível isso. São muitas leis e que se atualizam constantemente. Pergunta de número 2. É verdade que precisa ler muita coisa? E essa resposta aqui é sim. O curso de Direito exige muita leitura, muita interpretação textual. E é importante que o aluno de Direito que está indo para uma das carreiras jurídicas, ele seja um bom leitor, um leitor assíduo. Principalmente hoje, na era da inteligência artificial, em que os alunos, não só do curso de Direito, mas de todas as áreas, têm perdido aquela essência do pensamento crítico, da leitura, da produção científica, aqueles que continuarem lendo e produzindo, exercitando a sua mente, pode ter certeza que irão se destacar no mercado de trabalho. Não quer dizer que você não tenha que aprender sobre inteligência artificial. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que se você se apegar somente à inteligência artificial e perder o seu pensamento crítico, com certeza você não vai se destacar no mercado, porque será dependente de uma ferramenta criada para auxílio. E se é para auxílio, você não pode ser 100% dependente dela. Então você precisa sim de muita leitura, de pensamento crítico, de saber escrever bem, tá bom? Então, se precisa ler muito, precisa sim. Isso é verdade, isso não é mito do curso de Direito não, tá bom? É preciso falar bem e ter boa oratória? Essa daqui já depende da área jurídica que você vai querer seguir. Por exemplo, um promotor de justiça, além de ter um domínio da técnica, ele precisa ser um bom orador, principalmente se for um lá do tribunal do júri, tá bom? Mas se você não tem uma expectativa de trabalhar nessas áreas jurídicas que exigem essa desenvoltura com a oratória, juiz, porque tem prova oral, MP, delegado, essas carreiras jurídicas de maior grau de dificuldade no processo seletivo delas. A própria advocacia, você tem que ser um excelente orador. Claro que existem aqueles advogados que têm um perfil de peticionador, eles não são tão comerciais, não vão se preocupar em prospectar clientes. Daí, se você não é bom de oratória, beleza, você vai peticionar e esse é o seu perfil. Agora, se você pretende exercer a carreira autônoma e chegar a construir um escritório com o seu próprio nome, daí você tem que ser um excelente orador, porque você vai precisar atuar bem nos seus casos e ainda vai precisar prospectar, e prospecção sem oratória não vinga. Então você precisa sim ser bom de oratória. Agora, se você pretende, por exemplo, ir para um concurso de analista, daí a oratória não vai fazer tanta diferença assim para a sua carreira. Mas em regra, o curso de Direito exige sim uma boa oratória. E é bom, principalmente se você pretende exercer a advocacia autônoma, encarar o mercado de trabalho,
timidez não enche barriga, tá bom? Eu aprendi isso na prática. Eu era muito tímido antes do curso de Direito e eu sou introvertido, eu ainda sou introvertido, apesar de não ter dificuldade de falar para uma câmera, mas eu faço isso porque eu coloquei um objetivo. Então, ser introvertido é você saber se expressar, saber falar, mas algumas vezes você prefere não fazer isso. O tímido é aquele que não consegue, então eu te convido a vencer isso durante a faculdade, tá bom? Porque a depender da carreira que você vai seguir, você vai precisar de uma boa oratória, tá? E a oratória se aprende, não interessa se você é tímido ou se você já tem um pouco de desenvoltura, mas ainda sente dificuldade. Pode ter certeza que se você se dedicar, um dia você tá gravando vídeos com naturalidade, assim como eu estou gravando aqui. Eu tô com um roteiro aqui, às vezes eu desvio o olhar, mas é porque tem os tópicos das perguntas. Mas a maioria das coisas aqui eu falo de bate-pronto. Por quê? Porque foram anos e anos, desde a época da faculdade, treinando gravar vídeos, treinando desenvoltura na oratória. Então é algo que você pode desenvolver e eu tenho certeza que se você colocar o objetivo de vencer isso, você vai conseguir com certeza, tá bom? Então treine isso. Demorei demais nessa segunda pergunta. Vamos lá, para a terceira pergunta. É necessário saber escrever bem? Já respondi isso nas duas anteriores. Sim, é necessário você saber escrever bem. E por favor, não seja um advogado que só peticiona por meio de inteligência artificial. Tá? Você tem que saber peticionar por conta própria. Eu uso inteligência artificial na minha advocacia para análise de dados, até mesmo para peticionamento, mas eu sei o que eu estou fazendo e eu sei todas as horas que eu passei escrevendo petições complexas do zero. Então eu tenho um arcabouço jurídico que me permite hoje utilizar a inteligência artificial para otimizar o meu trabalho. Mas eu sei esse arcabouço jurídico que eu tenho, que eu construí com o decorrer do tempo. Então, eu até tinha um estagiário, um assistente, na verdade, que eu falava para ele assim, olha só, você pode utilizar a inteligência artificial, mas eu quero ver o jeito que você escreve. Porque se você, como estudante de direito ou no início da sua advocacia, fica totalmente dependente de inteligência artificial, você não vai aprender a escrever, você não vai desenvolver raciocínio jurídico. Por favor, não faça isso. Hoje que eu tenho a inteligência artificial para me auxiliar, eu me obrigo a fazer pesquisa científica, a escrever, a estar pesquisando e lendo todos os dias. Eu também sou professor universitário. Então eu tenho que estar em constante estudo. Como é que eu vou orientar alunos em um trabalho científico se eu não exerço a própria ciência, o próprio trabalho científico? Então eu tenho que ser um exemplo. Então eu uso inteligência artificial como auxílio, mas não é o meu ponto principal. Eu tenho que saber escrever e saber me expressar. Então advogado, carreiras públicas que exigem prova, você tem que saber escrever. Como é que você vai fazer uma prova discursiva se você não sabe escrever, tá bom? Então tem sim que aprender a escrever bem e escrever acima da média, tá bom? Porque como um acadêmico de direito, um profissional do direito, você tem que ter excelência naquilo que você está escrevendo. Pergunta de número 5. Quais são as principais áreas de atuação no direito? Já respondi isso também nas outras perguntas. Você tem as áreas públicas e a área privada. Na advocacia privada, você pode trabalhar para um escritório ou se arriscar e construir o seu próprio nome, o seu próprio escritório. E tem as carreiras jurídicas públicas aí, tem aquelas que são mais difíceis, como a magistratura, o Ministério Público, o delegado de polícia, e tem aqueles níveis médios, como analista de tribunais. Então, você pode ir para essas áreas, mas se resume em área pública e área privada, e você escolhe aquilo que faz mais sentido para a sua vida profissional. Pergunta de número 6. Estágio é obrigatório? Sim, o estágio é obrigatório, mas o estágio obrigatório é aquele fornecido pela própria instituição de ensino. Então você não é obrigado a estagiar fora para cumprir o estágio da grade curricular, porque a própria faculdade, a própria universidade precisa te oferecer isso, tá? Aí o da faculdade você tem que realmente fazer, tá bom? E a última pergunta. É obrigatório fazer o exame da OAB para ser juiz? Não é obrigatório. Não é exigido OAB para Ministério Público ou para a magistratura ou para o delegado de polícia. Mas
eu te convido a fazer o exame da ordem. Porque ainda que não seja necessário para esses concursos grandes das áreas das carreiras jurídicas, é importante que você tenha a sua OAB. Vai que você passa para magistrado aí chega lá na sua aposentadoria, você quer advogar e tá sem OAB, vai ter que fazer lá na frente. Então, não faz sentido. Então, aproveita que você tá no curso de Direito e já se situa, vai se preparando para fazer essa prova da OAB e passar. Ainda que ela fica suspensa lá, mas faça a prova da OAB, que é mais uma alternativa que você vai ter no seu futuro. Muitos juízes fazem isso, depois que aposentam, reativam a sua OAB e vão trabalhar. Mas para a magistratura não é obrigatório ter OAB, tá bom? Mas você tem que fazer hoje o ENAM, que é o Exame Nacional da Magistratura. É uma espécie de Enem para a magistratura. Então você faz o ENAM e esse ENAM te habilita para fazer as provas do concurso da magistratura. Muito bem, pessoal, essas foram as 7 perguntas, tá bom? Não quer dizer que sejam apenas essas, tá? Mas são alguns questionamentos que são comuns para quem está iniciando na área do direito. Deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, tá bom? Aqui no comentário, aqui na descrição tem o link do meu aplicativo com questões da OAB, tem alguns materiais, me siga nas redes sociais, se inscreve nesse canal e compartilha com pessoas que se interessam por esse tipo de conteúdo também, e até a próxima!